aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios do PET volume 3 da semana 1. Então, bora lá? No exercício 1 fala o seguinte: considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação da pressão externa. Aí tem aí, vapor de água passando para o estado líquido e depois passando para o estado de gelo, depois vice-versa. Então, aqui vapor, certo? Vapor passando para o estado líquido, certo? E depois passando ainda para o estado de gelo e tem um processo inverso também. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3 e esse aqui o 4. Então, pessoal, vamos classificar esses processos em endotérmicos ou exotérmicos? O processo 1, pessoal, a passagem do vapor para o estado líquido, é um processo endotérmico ou exotérmico, pessoal? Vamos pensar como que o vapor ele está. O vapor, as moléculas de vapor estão bem dispersas, né? E já no estado líquido, elas estão bem mais próximas, certo? O vapor ele tem uma energia maior, vocês concordam? Que ele tem mais liberdade, então, consequentemente, ele vai ter uma energia maior. Para passar de um estado com uma energia maior para outro estado com energia menor, que é o líquido, onde as moléculas estão bem próximas, o que precisa acontecer? Precisa liberar calor, não precisa, pessoal? Então, o processo 1 é um processo, o quê? É um processo exotérmico, certo? E o processo 2, pessoal? Se o processo 1 é exotérmico, está liberando calor, o processo inverso ele vai ser endotérmico, né, pessoal? Então, 2 é endotérmico. Por quê? Para passar do estado líquido, as moléculas estão muito próximas. Essas moléculas, você precisa fazer com que as moléculas elas fiquem o mais distantes possíveis para entrar no estado de vapor. Então, você precisa fornecer energia ao sistema. Então, é realmente endotérmico. Depois, no processo 3, que é a passagem do estado líquido para o estado de gelo. O líquido, as moléculas, elas têm uma energia maior, elas se movimentam mais, elas têm uma vibração maior, certo? E no estado de gelo, as moléculas estão bem juntas mesmo e tem uma agitação, uma vibração bem menor. Então a gente vê que o estado líquido tem uma energia maior que o estado de gelo, certo? Então, para passar líquido para gelo, o sistema precisa fazer o quê? Precisa liberar energia. Se a liberação de energia, então é um processo o quê? Exotérmico também. Certo? E o processo 4 vai ser endotérmico. Se o processo 3, que é a passagem do líquido para o gelo, é exotérmico, o contrário é endotérmico. Porque o gelo ele tem uma energia menor, e você quer passar para um estado que tem uma energia maior, que é o estado líquido, então você precisa fornecer energia para esse sistema. Beleza? Classificamos os 4 processos físicos de transformação das substâncias. Então, vamos ver lá as alternativas. Pode-se afirmar que 3 e 4 são exotérmicos? Não, né, pessoal? O 3 é exotérmico, mas o 4 é endotérmico. Beleza? Letra B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? 1 e 3 são exotérmicas, pessoal. Então também está incorreto. Letra C. A quantidade de calor absorvida em 3. 3 está liberando calor, pessoal. Não está absorvendo, ó. Exotérmica. Então essa questão já começa errada. Essa proposição já começa errada. Então já tá, nem precisa ler o resto. Letra D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 3? Pessoal, a passagem do estado de vapor para o estado líquido vai liberar uma quantidade de energia. A passagem do estado líquido para o estado de gelo
vai liberar outra quantidade de energia. Porém, a gente não pode afirmar que essas quantidades de energia elas são iguais. Então, a letra D ela também está incorreta. Por fim, sobrou só a letra E, né? Que fala que a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade de energia absorvida em 2. 1 está liberando energia, certo? E 2 está absorvendo energia. Faz sentido, né, pessoal? Que a quantidade de energia liberada para passar do estado de vapor para o estado líquido seja igual à energia para passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, a letra D ela está correta. Beleza? Bora para a próxima questão, então. Atividade 2. Na atividade 2 fala o seguinte: nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada reação, certo? Calor de reação. Se uma reação aí vai propor algumas alternativas e nós precisamos dizer qual delas está correta. Vamos ver? A primeira falou o seguinte: se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade de calor perdida pelo sistema. É verdade, né, pessoal? Se o sistema está perdendo calor, porque é uma reação exotérmica que libera calor, para onde que vai esse calor? Esse calor vai para a vizinhança, certo? Então, a primeira proposição aí, a proposição 0, ela está correta, verdadeira. Depois, se uma reação é endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade de calor recebida pelo sistema. Correto também, né, pessoal? Se o sistema está recebendo calor, de onde que ele está recebendo esse calor? Ele está recebendo da vizinhança. E a reação é endotérmica, que indica a reação de absorção de calor. Então, a proposição 1 aí, ela também é verdadeira. E a proposição 2. Se uma reação é exotérmica, a sua entalpia final é menor que a sua entalpia inicial. Logo, a sua variação de entalpia, ΔH, é menor que zero. Está correto também, né, pessoal? Lembra lá do diagrama? Se uma reação do diagrama lá que relaciona a entalpia com o caminho de reação, aqui o caminho de reação, aqui a entalpia. Se o sistema está liberando energia, então a energia aqui, ó, a entalpia dos produtos, dos reagentes, na verdade, ela precisa ser maior do que a entalpia dos produtos, certo? Aqui não é entalpia, não, aqui reagentes. Aí. Reagentes, não é produto, na verdade. Produtos. Aí. Certo? Então, se a reação é exotérmica, a reação precisa liberar essa energia, certo? Então, essa diferença de energia aqui é a entalpia total, certo? Então, vocês conseguem ver que, vocês lembram lá da fórmula que entalpia, ΔH total, é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou entalpia final menos entalpia inicial. Então, se esse valor aqui ele é menor que esse, então a variação de entalpia ela é menor que zero, certo? Porque esse valor aqui ele é menor que esse, beleza? Está coerente com a afirmação? Está coerente, então a proposição 2 ela está correta, beleza? E por fim, a proposição 3. A proposição 3 fala o seguinte: se uma reação é endotérmica, sua entalpia final é maior que a sua entalpia inicial, logo a variação de entalpia é maior que zero. Sim, pessoal, o gráfico de reações endotérmicas é similar a esse, porém vai ter uma diferença, que a entalpia do reagente ela vai ser menor que a entalpia dos produtos, porque o sistema vai precisar absorver energia para que a reação ela aconteça. Então aqui tem reagente, certo? Reagentes. E aqui tem os produtos.
Então, para a reação acontecer, ela precisa absorver essa quantidade aqui de energia, certo? Então, leva dessa fórmula aqui. Então, a entalpia dos reagentes ela é menor que a dos produtos. Então, aqui tem um valor maior e aqui tem um valor menor. Então, esse ΔH, para uma reação endotérmica, ele é maior que zero. Está coerente com a afirmação? Está coerente, ela falou que é maior que zero. Então, a alternativa, a afirmação 3, ela também está correta. Beleza, pessoal? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, tirem essa dúvida lá comigo, tá joia? Bora para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio, pessoal? Então, questão 3. Evaporação. A gente precisa ver se essa reação é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, o estado líquido para o estado gasoso, certo? Como que estão as moléculas no líquido? Elas estão muito próximas, né, pessoal? As moléculas estão, vamos imaginar aqui um recipiente, então as moléculas elas estão aqui bem próximas. Então, já no estado gasoso, como que estão essas moléculas? Elas estão bem mais dispersas, certo? Já não estão tão próximas. E para isso acontecer, o que é preciso? É preciso que o sistema ele ganhe energia, né? Que ele absorva energia, para que as moléculas elas fiquem mais distantes uma das outras. Então, essa reação de evaporação é exotérmica ou endotérmica? Se precisa ganhar energia, é endotérmica, né, pessoal? Quem vai estar ganhando energia? É a água, né, pessoal? Porque ela está evaporando. Endotérmica, beleza? E de onde que a água vai tirar essa energia? Ela vai tirar do nosso corpo, né, pessoal? Do corpo humano. Então, a evaporação lá no exercício falou que então a água ela vai estar absorvendo a energia do corpo humano. A água absorve energia na forma de calor do corpo humano, beleza? O corpo humano é o que, pessoal? É o sistema? É a vizinhança? É a vizinhança, né, pessoal? Então o corpo humano aqui, ele é a vizinhança. Certo? Vamos analisar as alternativas lá? Aí a alternativa A fala o seguinte: a evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. A água ela vai absorver energia, então é endotérmico. E cede calor ao corpo? Não, né, pessoal? Ela retira calor do corpo, então a letra A ela está incorreta. Letra B, a evaporação é um processo endotérmico e retira calor do corpo? Sim, né, pessoal? Ó, a água absorve energia do corpo. Então, isso está certo. A letra B, ela está correta. Vamos ver se tem mais alguma alternativa correta? Talvez tenha. Letra C, a água é um processo, a evaporação da água é um processo exotérmico? Nós vimos que não, né, pessoal? Que é endotérmico. Depois fala o seguinte: a evaporação da água é um processo exotérmico? Também não é, né, pessoal? Nós vimos que é endotérmico. Beleza? Então a única alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Bora para a próxima questão então. Atividade 4. Na atividade 4, pessoal, é uma questão do Enem que fala o seguinte: ainda é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, também conhecido como moringas, ou pote de cerâmica não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor que a do ambiente. Isso ocorre por quê, pessoal? O barro, pessoal,
essas vasilhas aí, esses vasilhames de barro, estão 4. Eles são mais ou menos assim. Eles são cheios de poros. São cheios de poros na sua estrutura. Isso permite que a água ela penetre ali, certo? Então aqui a gente tem a água, certo? E a água ela consegue penetrar nesses poros que tem na estrutura do vasilhame de cerâmica. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a água ela absorva energia desse sistema, desse vasilhame, certo? Quando ela faz isso, o que isso acontece quando a água absorve energia? Ela evapora, certo? Então tem passagem de água do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, certo? Então vai ter evaporação de água, beleza? Não vai ter muita evaporação, vai ter uma pequena quantidade, certo? Então parte da água vai estar saindo aqui, ó, beleza? O que vai acontecer com a energia desse sistema? Se está tirando energia do vasilhame, certo? O que vai acontecer? Vai ter uma diminuição da temperatura, não vai, pessoal? Porque calor está relacionado à temperatura, mas não é temperatura, tá joia? Isso vai fazer com que a energia do sistema diminua, certo? Se vai diminuir a energia do sistema, consequentemente vai gerar uma diminuição de temperatura. Então o que vai acontecer com a temperatura da água aqui? Ela vai diminuir também, né, pessoal? Se está tirando energia aqui da estrutura do vasilhame, vai ocorrer um resfriamento da água. Tranquilo? Então a temperatura da água vai diminuir, certo? Tranquilo? Vamos ver as alternativas? Letra A fala que o barro isola a água do meio ambiente, do ambiente. Não, né, pessoal? O barro ele não é um isolante. Então a letra A ela é uma alternativa que não está correta. Letra B. O barro tem poder de gelar pela sua composição química? Não, pessoal, não é devido à sua composição química. Letra C. O barro é poroso. Sim, permitindo que a água passe através dele. Verdade. Parte dessa água evapora, certo? Tomando do calor da moringa e do restante da água, que assim são resfriadas. Certo, pessoal? Foi isso que eu falei. A água ela vai absorver parte do calor da moringa e parte dessa água vai evaporar. Depois vai ter um resfriamento da água restante que está ali, da água líquida, certo? Então a letra C ela está correta. A letra D fala que o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro. Não, né, pessoal? A letra D também não está correta. E a letra E. A moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas, que são aquelas substâncias que absorvem água, que diminuem naturalmente a temperatura da água. Não, né, pessoal? Também não é verdade. Então a única alternativa correta é realmente a letra C. Nas casas de vocês aí talvez tenham aqueles filtros de barro. Vocês já devem ter percebido que a água lá ela é mais gelada do que a água da torneira, certo? Então isso também vocês conseguem comprovar que os vasilhames de barro eles fazem com que a água fique um pouco mais gelada. Tranquilo? Bora para a última questão então. Bom pessoal, vamos resolver agora a questão 5. Na questão 5 fala o seguinte: a seguir são representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. Aí deu 3 mudanças de estado físico. Evaporação da água, depois colocou a nevasca, que nós consideraremos a passagem do estado sólido para o estado líquido, que esse processo também é chamado de fusão, certo? E depois
o terceiro processo aí é a condensação da água, tá joia? E pediu para a gente identificar quais são esses processos, se eles são endotérmicos, exotérmicos, e pediu ainda para a gente fazer um diagrama de cada processo citado acima, certo? Então vamos lá? A evaporação da água é um processo endotérmico ou é um processo exotérmico, pessoal? É endotérmico. Por quê, professor? As moléculas de água, elas estão muito próximas, certo? Então tem bastante interação entre essas moléculas. Para a gente romper a interação entre essas moléculas, para que as moléculas fiquem distantes umas das outras, é preciso que o sistema ele absorva energia. Por isso, esse processo ele é endotérmico. Certo? As moléculas do gás, elas estão muito distantes, bem distantes uma das outras. Certo? Diferentemente do estado líquido. Depois, a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, é o processo endotérmico ou exotérmico? No gelo, pessoal, as moléculas de água elas estão muito juntas, mas muito juntas mesmo. Já no estado líquido, elas estão bem mais livres. Então, para o sistema ter essa mudança, o que precisa acontecer? Ele precisa absorver energia ou liberar energia? Ele precisa absorver energia, né, pessoal? Então também vai ser um processo endotérmico. Vai ter que absorver calor. Certo? E a condensação da água, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. O que vai precisar acontecer? Vai precisar, no gás, as moléculas elas estão muito livres. E já no estado líquido, elas estão bem mais próximas. Então, o que precisa acontecer? O sistema precisa perder energia para que essas moléculas elas fiquem mais próximas, certo? Então aqui é uma reação exotérmica, uma transformação física exotérmica, na verdade. Tá joia, pessoal? Então, vamos fazer aquele diagrama lá que está no peste de vocês, que relaciona os estados físicos com a liberação ou absorção de calor. Aqui, o estado sólido. Aqui o estado líquido e aqui o estado gasoso. Esse processo aqui é o 1, certo? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? O 2 é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? E a condensação da água é o 3, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então a gente viu que nesse sentido aqui, as reações elas precisam absorver ou liberar calor. Elas precisam absorver calor, né, pessoal? Então nesse sentido aqui tem absorção de calor. E no sentido reverso? No sentido reverso vai ter liberação de calor. Concorda comigo? Porque essa é a reação aqui, a transformação aqui, ela é exotérmica, enquanto essa e essa são endotérmicas. Beleza, pessoal? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, tira sua dúvida, tá joia? Nossa aula terminando por aqui. Até a próxima e valeu!